sou a Lu e hoje é o quarto vídeo da nossa semana natalina. Vou mostrar para vocês como fazer uma janela natalina. Aqui nós temos o desenho. Eu vou umedecer todo esse trabalho, porque eu quero fazer a primeira parte em cima do molhado. Olha, aqui eu tenho água pura. Não coloque água só aqui, coloque, olha, o meu veio até aqui em volta, assim, ó, mais ou menos uns 4 dedos para fora. Outro detalhe, você não pode deixar muito encharcado, ó, não pode ficar brilhoso assim. Então, coloquei a água, eu vou pegar um pano e vou tirar o excesso. Eu vou limpar um pouco, porque eu não quero muito molhado, senão vai escorrer muito a tinta. E eu não quero, eu só quero que fique bem suave o fundo. Então, ó, passei bastante o pano. Então, agora acho que já tá bom. Agora eu vou pegar uma brochinha. Eu vou fazer primeiro um fundo aqui em volta. Para esse fundo, eu vou usar um pouco do amarelo canário, que eu vou colocar aqui no prato. E vou usar um pouco do camurça. Se não tem camurça, você pode fazer com outra cor. Camurça fica próximo do amarelo canário com um pouquinho do marrom, por exemplo. Você vai conseguir fazer essa mistura. Tá, agora, olha, a brochinha tá suja com o camurça. Então, eu já vou limpar, tira bem o excesso de tinta. Eu vou passar aqui embaixo, aqui bem na barra. Olha, tá vendo como é que vai ficando bem suave? É isso que eu quero. Eu vou colocar um pouquinho aqui também desse lado. Não precisa se preocupar muito com os riscos, tá? Com a linha. Porque eles aparecem depois. Quando você for tirar o risco, tire bem forte. E depois, ainda você pode reforçar com o lápis. Olha, você pode reforçar todas as linhas com um lápis grafite 6B, que é mais fácil de riscar no tecido. Isso você deve fazer aqui, ó, antes de passar a tinta. Essas linhas aqui a gente pode fazer depois também, mas não tem problema, vou fazer agora já. Ó, tá vendo? A gente reforça, tira com o carbono, depois reforça com o lápis. Aí você pode trabalhar com a brochinha por cima sem problema. O que eu quero que você preste atenção aqui é o seguinte: a gente sempre, quando pega a tinta no pratinho, você tem que vir aqui, ó, começa aqui pertinho, depois você vai limpando pra fora. Olha o efeito, olha como vai sumindo. É isso que a gente quer. Agora eu vou pegar mais do amarelo na brochinha e vou colocar pro lado de cá. Ó, começo aqui pertinho, viu como ele fica mais forte? E à medida que eu vou levando a brochinha, vai sumindo a tinta. A água vai ajudar a espalhar e vai ficar assim bem suave, bem parelho. Aqui, ó, a gente tem o ramo, mais ou menos aqui, ó, um desenho assim. Nessa parte aqui, também vou usar mais camurça. Ó, a gente tem um galho de árvore ali. Aí você imagina assim um espaço, fique dentro desse espaço. Não saia assim muito para cima ou muito para os lados. Ele deve sobrar mais ou menos a mesma distância dos dois lados. Aqui a gente tem a lâmpada. Então eu já vou colocar amarelo aqui, ó. Passar por cima, porque o desenho é tão pequenininho, depois a gente pode pintar, não vai ter problema nenhum.
Então, aqui, ó, em volta da lâmpada, eu vou deixar bem mais amarelinho. É a luz que tá refletindo. Aqui dentro, a gente tem um pinheiro. Tá aqui, ó, mais ou menos o risco dele. E esse espaço aqui, também eu vou colocar amarelo. Só que eu vou colocar o amarelo bem limpinho. Então, eu vou trocar de pincel. E vou pegar só o amarelinho e vou colocar nessa área de dentro da janela. Ó, você viu que eu não tô me preocupando muito também com as linhas, porque essa tinta ela ainda vai crescer um pouquinho. A janela vai ficar bem amarela, porque lá dentro a luz tá ligada, tá iluminando tudo lá. Tá, depois que eu fiz isso, vou pegar um pouquinho do laranja em seguida. Esse laranja eu vou colocar aqui, ó, nessa parte de cima. Vou puxar um pouquinho aqui pelo lado. Pode até vazar um pouquinho aqui. Desse lado aqui também. Esse lado aqui vai ficar um pouquinho mais, ó. Tá? Agora eu vou lavar o meu pincel, vou secar bem. Eu vou pegar um pouquinho do sépia. Eu vou juntar com esse laranja aqui. Vai ficar um marrom assim bem bonito. E vou passar aqui embaixo, olha, vou deixar um pouco mais escuro essa base aqui da janela. Não é para cobrir a primeira cor, tá? Vou colocar um pouquinho aqui também nesse cantinho. Pronto. E agora eu vou pegar um pouquinho já do verde pinheiro. Ainda com o pincel 10. Tira bem o excesso e você vai fazer aqui, ó, toda essa base do pinheiro que tá dentro de casa, lá dentro da janela. Você viu que quando tem água, você não precisa preencher. Você pega a tinta, você limpa o pincel, aí você vai espalhando. Isso aqui não é mato, tá? Isso aqui é neve. Ó, a gente tá fazendo uma base para fazer o pinheiro. Você pode e deve entrar um pouquinho sobre a madeira da janela, mas você nunca deve deixar espaço. Por exemplo, deixar o fundo até aqui, deixando um pedaço entre a madeira e o fundo, porque é difícil completar depois. Então, pode entrar um pouquinho sobre a figura. É melhor do que deixar espaço. Agora eu vou voltar com a brocha, com o verde pinheiro, que eu vou colocar no pratinho aqui de novo, ó. Tiro o excesso e eu vou fazer o fundo desse mato aqui. Olha como que eu tô trabalhando. Tô trabalhando com a brochinha fazendo esse movimento. Tenta ficar dentro do espaço do risco, tá? Embora ele seja uma sugestão, mas é bom que você fique dentro do espaço. Ó, tá vendo como vai ficando? Quando eu pego a tinta, tem um pouquinho mais de tinta na brocha. Então, eu sempre bato pelo meio. Nunca bata lá fora e venha pra dentro. Sempre de dentro pra fora. E não é pra ficar uma coisa redonda. Deixa todas essas pontinhas, que a gente precisa delas. Tá vendo? Isso é só uma base, tá? Do trabalho. Depois a gente trabalha por cima as luzes. Aqui, você viu que o galho, ele continua para lá. Então, ele não tem uma linha. Você vai fazendo assim, ó. Você coloca a tinta e você vem sumindo. Vem diminuindo a intensidade que você aperta a brocha. Coloca aqui e vem deixando leve, olha. Deixando leve. Mais ou menos na distância do amarelo, você tem que terminar com esse verde.
Lava bem tua brochinha. Aqui no pratinho, eu fiz aquela mistura do laranja com sépia. Eu vou usar só o restinho, olha, eu tô usando o pincel agora número 4 para fazer aqui, ó, essas linhazinhas do tijolo. Só desse lado de cá, onde eu tenho essa cor mais marrom, eu vou usar. Você viu que, ó, faz um, pula um, faz um, pula um. Então, assim você vem trabalhando essa parte. Ainda tá um pouquinho úmido o pano, então ele vai sumir um pouquinho, vai ficar meio manchadinho, vai ficar bem legal. Aí daqui pra cima, que tá amarelo bem clarinho, eu vou passar pro camurça, porque eu quero que fique um pouquinho mais claro. E também não precisa aparecer todos. Vou fazer o lado de lá usando só o camurça. Depois eu mostro pra você o todo como que ficou. Agora eu vou pegar um pincel número 8 com um pouco de cerda e o verde pistache. Vou colocar aqui no pratinho. Eu vou fazer algumas luzes nesse pinheiro aqui lá de dentro. Olha, você vai batendo assim. Ele vai clarear, ele tem que sumir um pouco, vai desbotar um pouco. Umas batidinhas. Não coloque muita tinta no pincel. Nós vamos preencher com camurça toda essa parte aqui, ó, da janela. Agora que eu terminei de preencher, eu vou fazer uma sombra. E para isso eu vou usar o sépia. Nós vamos fazer sombra todo esse lado esquerdo. Você vai colocar uma linha mesmo e vai dar uma esfumaçada. Aqui, ó, embaixo um pouquinho. Puxa, isso é uma madeira, então não tem que ficar... Esse sombreado não tem que ficar lisinho. Aqui um pouquinho. Pode até descer algum risquinho assim, ó, pelo meio. Essa madeira aqui, atravessada, ela tá por baixo daquela. Então, vai ficar escurinho aqui, ó. Aqui também um pouquinho. Essa eu vou colocar também aqui desse lado uma sombra. Aqui embaixo um pouquinho. Aqui também tem. Aqui a gente tem um pouquinho só. Esse lado aqui. Também vou colocar um pouquinho de sombra. E essa linha aqui inteira também vou sombrear. Vou trocar de pincel, que eu tô achando esse pincel meio grande. Vou pegar um outro que é número 6 aparado. Eu vou dar uma escurecida ainda mais aqui embaixo da janela, olha, fazer bem forte essa sombra aqui. Com sépia. Vou marcar aqui, esfumaçando para dentro. E aqui eu vou fazer, olha, embaixo dessa parte aqui que é neve, embaixo eu vou fazer uma sombra. Vai deixando assim meio crespo e limpando o pincel para baixo.
fique assim bem manchadinho, ó. Para fazer um pouco de luz. Quero usar agora o pincel número 4. Aparadinho tá curtinho, tá bem firme o meu pincel. Então, essa luz eu vou colocar, olha, um pouquinho aqui, colocar assim, ó, pelo meio. Eu vou esfumaçando e sumindo com a tinta. Também aqui, ó, coloco no meio. É só mesmo para dar uma clareadinha. Ele vai ficar manchadinho. Agora, aqui eu vou colocar nessa linha aqui, ó. Se você quiser, você pode virar o teu tecido. Não tem problema. Nesse, eu vou colocar aqui também. Esse aqui também, eu vou colocar desse lado de cá. Aqui, eu vou pôr embaixo, mais desse lado. Nem vou chegar ali no final, só até aqui. Nesse ponto, eu vou colocar um pouquinho do azul. Vou pegar só tirei o excesso lá no pratinho. Vou colocar algumas bolas nesse pinheiro. Se você colocar uma manchinha em cima da tinta úmida, já vai aparecer, ó. Vou colocar mais algumas com laranja. Agora, nós vamos fazer aqui a lanterna. Então, preenchi a vela com azul cobalto e coloquei com pincel 0 também aqui, ó, uns pontinhos de branco pingando, só para fazer um derretido ali. A chama eu vou preencher com amarelo canário e com o laranja. Eu vou fazer só aqui, ó, de baixo para cima, assim. A gente faz tipo um contorninho. É pequenininho, mas dá pra ver aqui o pavio, um pedacinho de sépia, um pouquinho de sépia. E eu já vou preencher essa área aqui, tá? Essa área aqui com sépia. Essa área grande aqui em cima também. E mais essa argolinha aqui. Tudo com sépia. A gente tem uma linha aqui, ó, você vai fazer com sépia com pincelzinho 0. É o arame. Depois, em seguida, aqui, ó, você vai fazer outro. Depois, do lado de cá, a mesma coisa. Tem uma aqui na borda. Ficou mais grosso esse, então eu vou engrossar os de lá também. Porque eles têm que ficar parelho. Aqui nós vamos passar glitter, então não precisa fazer outro acabamento. Depois a gente vai colocar a neve. Agora nós vamos trabalhar ali em cima. Agora eu vou pegar com a brochinha de novo um pouquinho do verde pântano. Eu vou voltar aqui no prato. Tiro o excesso e aqui, olha, pelo meio eu vou fazer algumas manchas, mas assim, não podem ser simples bolas, tá? Você faz uma mancha, meio que une ela com a outra. É uma segunda sombra para realçar bem, para dar bastante profundidade. Não saia com o verde pântano para as bordas. Você deve ficar com ele aqui no meio. E não deixe mancha assim também. Você tem que
esfumaçar bem. Ó. Acho que tá bom de escuro. Eu vou lavar a brocha. E já vou pegar o verde folha. Que nós vamos fazer aqui o acabamento. Eu vou colocar também, olha, uma porção no pratinho. Agora, eu não vou limpar a brocha, eu vou deixar a tinta. Ó, deixo tinta aqui na brocha e eu vou colocar não em cima, nas bordas. Olha, eu vou fazendo um batidinho. Pego a tinta, deixo um pouco de tinta ali. Eu vou fazer galinhos. A gente sai um pouquinho para fora. Não vai cobrir o escuro. Você viu como o pântano, ele dá um realce? Faz diferença. Isso a gente vai fazer assim toda a borda. Aqui não coloque muita tinta, olha, vem limpando o pincel, porque aqui tem que ir sumindo. Quando chegar nessas partes aqui, ó, você deve trazer o verde mais claro um pouquinho para fora. Aqui, você pode fazer isso com um pincel grande também. Não necessariamente tem que ser com uma brocha. Olha, essas bordinhas assim, elas têm que ficar clarinhas. Aqui. Alguma aqui, ó, ficou muito escuro, comprido. Então, eu vou bater um pouquinho em cima do pântano para poder fechar um pouquinho aqui. Assim. Aqui, você viu que a gente precisa mais. Preciso cobrir o fundo. Acho que com esse verde tá bom. Posso fazer com um pincel menor. Olha, verde pinheiro e verde folha juntos. Eu vou fazer, onde eu fiz esses raminhos, eu vou fazer uma batidinha. Só para ficar um pouquinho mais firme a cor. Às vezes ficou muito clarinho, às vezes ficou muito escuro. Aqui agora eu vou chegar com um pincel menor. Não quero sujar aqui em cima. Aqui não preciso fazer esse acabamento. Eu vou colocar nessa área aqui, eu já vou colocar o branco, que vai ser a neve. E esse branco, eu vou colocando a tinta sem deixar muito grosso, mas assim, ó, com batidinho. Não precisa preencher. Aqui em cima da lanterna, aqui, ó, também eu vou colocar assim uma pinceladinha de branco. Puxando pro lado de cá. Se você quiser usar o puff, nessa hora você pode. E nós vamos esperar secar um pouco essa parte verde para colocarmos o branco, que é a neve. Vou pegar um pouquinho do amarelo canário de novo no pratinho e vou fazer aqui, ó, nos entremeios das bolas. Eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo, fazendo batidinho. Tô colocando mais nessa parte aqui, porque a luz lá de dentro tá vindo aqui. Agora, a gente vai pegar o branco, vou colocar no pratinho. E nós vamos pegar assim, ó, tinta, ó, tá cheio de tinta. Bastante tinta. Você vai colocar mais nas áreas verdes, procura não cobrir tudo isso daqui. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó,
assim, um monte de tinta para simular bastante neve. Aí a gente pode descer com um pouco aqui, sem encontrar. Ó, vou colocar mais um pouco aqui. Você viu que agora não é para ficar levezinho. Pode ficar aqui, sim, aquela porção de tinta bem generosa, tá? Um pouco aqui. Faz assim, mais ou menos, acompanhando o galho. Ó. Vou colocar um pouco aqui. Se o teu pincel amassar e ficar aparecendo assim, ó, desmancha, vira a brocha. Vou colocar mais um pouco de tinta. Aqui, assim, uma porção. Vou juntar aqui, um pouco aqui. Descendo aqui pelo galinho. E aqui. Acho que tá de bom tamanho. Ó, se ficar assim, você tem que desmanchar, tá? Não deixa aquela pincelada certinha. Aqui pode ir sumindo. Sumindo. Pronto, de branco aqui. Eu vou separar aqui, ó, esse espaço com um pouquinho de branco. Que eu esqueci de separar aquela hora. Ó, 2 pinceladinhas só para formar aqui o botão branquinho ali também. Nesse ponto a gente espera secar e aqui agora só falta o enfeite com o glitter. Aqui, olha, o trabalho tá totalmente seco, nós vamos aplicar o glitter. Como que você vai pôr o glitter? Pode abusar. Olha, aqui na janela você pode contornar. Não precisa ficar, o glitter não precisa ficar uma linha contínua, não precisa ficar certinho. Então, você vai colocar na janela, aqui nesse pinheiro lá de dentro, pode colocar assim, ó, um pingo em cada bolinha de cor. Aí, nessa área, você pode colocar assim, ó, eu gosto de colocar geralmente na parte escura, que aparece mais. Mas eu vou colocar meio contornando o branco. Ó, tá vendo? É uma sujeirinha de glitter, assim, vai brincando com o bico do aplicador. Mas eu gosto de pôr o glitter na área escura, não em cima do branco. Se você quer colocar em cima do branco, você pode colocar aquele outro glitter, que é o prata, não o dourado. O prata fica bom em cima da neve. Olha, tá vendo como que vai ficando? Eu vou depositando a tinta, depois eu volto com o próprio aplicador, com o próprio bico, sujando, assim, espalhando aquele glitter. Aqui na lanterna, você pode colocar em cima dos fiozinhos escuros. Onde tem um tom escuro, o glitter aparece mais. Olha, pode contornar inteirinho essa parte. Essa também. Aqui a parte de cima. Então, aqui você vai continuar, aqui nessa neve, você vai contornar a janela por trás da neve, aqui ó, você pode colocar também, e por cima da neve. Faz mesmo um contorno. E aqui você pode colocar alguns, não precisa fazer inteiro, mas coloque em alguns. Eu vou terminar o meu, depois eu mostro pra você. Agora tá pronto. É um trabalho simples, mas bem natalino. E eu gosto muito dessa janela.
Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até amanhã!